Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela nós temos o gráfico do índice futuro no período temporal de 1 hora e vamos começar aqui a fazer a nossa análise e as expectativas de movimentações do índice para a próxima semana. Bom, pessoal, nós começamos aqui a atualizar a nossa estrutura, né? Então, o movimento que nós tínhamos aqui para a semana passada considerava essa região de topo, tá? E agora nós temos um topo previamente atualizado. O movimento que nós tínhamos comentado aqui após analisar a movimentação de sexta-feira, fazendo aqui praticamente um triângulo simétrico, concluiu-se após aqui, ó, essa nossa expectativa de um rompimento superior dele, ele fazer o rompimento, fazer o pullback e dar continuidade na movimentação. Este movimento, ele teve como expectativa essa continuidade de alta com base no fluxo comprador e também aqui, né, analisando as médias, o preço ancorado na média, tudo bem graficamente alinhado. Então, o movimento comprador era mais esperado do que o movimento vendedor. Porém, a gente tem que traçar caminhos. Caso tivéssemos essa mínima sendo rompida, o pullback vendedor poderia acontecer. Tá? Então, o pullback de venda poderia estar acontecendo, o que não aconteceu. A nossa expectativa inicial de compra, que foi a que prevaleceu nessa movimentação, mas nós teríamos aqui essas regiões de bloco de ordens na parte inferior que o preço poderia estar vindo buscar. Inclusive, esses blocos de ordens eles estão refinados no tempo gráfico de 15 minutos, se não me falha a memória. Tá? Então, aqui a gente continuou, melhor dizendo, a movimentação de alta. Então, vamos tirar aqui esse triângulo, ele já não faz mais sentido estar aqui, porque ele já foi concluída a sua movimentação, e este fundo, para nós, já não funciona mais, porque ele não foi rompido, a nossa estrutura continuou com movimento de alta, né? Então, ele entregou para nós novos topos, rompendo a região, e entregou novos fundos, na qual a gente tem que ficar de olho agora, né? Para o movimento agora atual do índice. Então, ok, nós temos o nosso topo atualizado, né, nosso topo prévio atualizado, e aqui aquela movimentação compradora que nós analisamos após o rompimento aqui do triângulo, ele teria como expectativa trazer o preço até essa região aqui, que é uma região de um bloco de ordens. Percebam que era o bloco de ordens que eu deixei refinado. Então, na compra, essa seria a primeira região que você teria que encerrar uma operação compradora, porque após o preço tocar nessa região, ele poderia entrar com uma defesa vendedora. Tá? Então, aqui seria a sua região de saída. Tá, Thiago, mas aí no dia 3, que foi na quarta-feira, o preço ficou aqui dentro, trabalhou aqui dentro desse bloco de ordens. O que eu deveria fazer nesse momento, já que ele já estava numa região de encerrar uma operação compradora? Aqui você dobraria a sua atenção. O fluxo ainda estava comprador. No dia, ele ainda havia rompido o topo. Tá? Então, ele indicava para você que o fluxo ainda era comprador. Você entraria numa operação compradora, caso conseguisse observá-la ela com facilidade, né? Uma entrada clara nos tempos gráficos menores de compra. Mas caso um fundo tivesse sido rompido, por exemplo, você já encerraria a sua operação compradora, né? O seu viés comprador. Por quê? Porque você sabe que aquela expectativa que o preço vinha fazendo desde lá de baixo, de trazer o preço até numa região de interesse vendedor, ela foi cumprida, o preço chegou nessa região. É como se você tivesse já chegado ao seu destino final. E quando você chega no seu destino final, você pensa, bom, agora eu volto para casa ou eu continuo aqui o meu caminho e eu vou visitar outras regiões, né? Eu continuo a minha viagem. Essa é uma analogia que a gente pode trazer aqui para o índice. Ele chegou no seu ponto de destino. E agora? Ele volta ou ele continua a sua movimentação? Então aqui é um ponto bem crucial para a gente, porque percebam que na terça-feira, na quarta-feira, melhor dizendo, o preço ele já faz um rompimento de fundo na própria estrutura do dia. Né? A gente teve aqui o fundo rompido, né? Rompeu. Ok, na quinta-feira ele abriu
rompendo o topo, ativando um pivô, mas percebam que esse pivô ele não foi ativado, ele não foi efetivado, não chegou até o seu alvo. Ele foi rompido, mas não efetivou. Aí o que, que a gente começa a analisar? Nós começamos a analisar o distanciamento entre os topos. Então, desse topo para esse topo, nós tivemos uma distância considerável. E desse topo para esse topo, uma consideração pequena na renovação. Inclusive, o pivô não foi nem continuado. Aí o que, que a gente imagina? Bom, o dia teve, no primeiro candle de 1 hora, teve o rompimento do fundo. Então, operação vendedora. O dia se provava ser mais vendedor naquele momento. Na sexta-feira, nós tivemos o rompimento da quinta, bem como o rompimento ali do pivô da quarta-feira. Então, perceba que a gente já começa a fazer aqui um movimento de distribuição. O preço está distribuindo, ele não está renovando topos, não está mais com intenção de renovar um topo e está aparentemente demonstrando interesses na ponta vendedora. Percebam, pavio aqui, esse doji, pavio. Só que por outro lado também temos aqui defesas na ponta compradora, né? Temos bastante pavis aqui nessa região. Então a gente está numa região na qual temos que tomar muita atenção. Bom, o candle nessa região, né, o preço veio trabalhar no bloco de ordens no primeiro, que seria já um ponto de interesse, mas ele acabou mitigando o primeiro bloco de ordens que deu início a todo o movimento vendedor. Tá? Então percebam que nós paramos nessa região, olha lá. O preço está nessa região, então aqui pode começar a atuar uma operação na ponta vendedora. Só que a gente não pode descartar que mais acima nós temos mais algumas regiões de interesse também, que caso o preço continue subindo, caso ele venha a romper o nosso topo prévio aqui, amanhã, terça-feira, ele teria como expectativa trazer a movimentação até essa região, tá? Então vamos ver aqui, até dia 12. Então, até dia 12, nós teríamos aqui esse bloco de ordens para ser para ser mitigado, tá? Então, aqui a gente fica atento a essa região, que caso o preço rompa o nosso topo, ele continua um movimento comprador até lá. Tá? E você vai observando renovações de topo, validação de fundo. Quando temos um topo rompido, nós temos um fundo validado. O que isso significa? Estrutura de continuidade de alta. Por que eu imagino isso aqui? Porque nós temos aqui as médias bem alinhadas e bem ancoradas. Tá? Então, bem inclinadas para cima, inclusive, principalmente aqui a média de 50. Então, ela pode ainda dar sustentação ao preço para que ele continue subindo. Aqui nós poderíamos ter a formação de um power breakout, né, da média de 50, porque foi onde ela acaba vindo praticamente tocar no preço, tá? Então, mas a gente não descarta que a possibilidade do preço começar uma correção a partir desse momento. Então, o que a gente pode considerar aqui? Caso o preço venha a romper esse fundo aqui, pessoal, ó, caso o preço rompa esse fundo, nós podemos trabalhar com uma movimentação vendedora, buscando esses blocos de ordens lá da parte inferior, tá? Da nossa estrutura. Ajeitando aqui. Ele viria buscar essas regiões, tá? Então, nós poderíamos trabalhar com venda até essas zonas. Mas ele precisaria romper aqui este fundo para nós termos mais convicção no movimento. Nessa nossa estrutura, a gente pode colocar aqui a caixa de Gauss, Fibonacci, para identificar onde que é a zona de 50%. Tá? Então, nós temos aqui abaixo desses pavis, ó, os 50% sendo formado. E aqui é bem interessante, nós temos um candle institucional nessa região. O que é um candle institucional? Observem a psicologia do movimento aqui na abertura desse dia. Né? Nós saímos do triângulo, lembram que aqui era o triângulo? Tá? A venda vem forte no movimento, só que os compradores defendem muito essa região, fazendo com que fique um pavio inferior, bem grande, um pavio que capturou liquidez de mínimas anteriores e fechou positivo. Inclusive, ele foi um grande candle positivo, né? Então, aqui ele acaba sendo um candle institucional. É uma região que a gente deve ficar de olho também, caso o preço venha buscar e venha tocar aqui. Por quê? Aqui nós encerraremos uma operação na ponta vendedora e aguardaríamos aqui uma entrada de confirmação em um alinhamento de fluxo nos tempos gráficos menores.
Tá? O que seria um alinhamento de fluxo, Thiago? Eu ainda não sei o que seria isso. Bom, se nós tiver o rompimento aqui desse fundo, nós teremos o movimento descendentes, concorda comigo? Então você tem um movimento descendente até onde? Até essa região previamente. Se o fluxo é vendedor, mas a nossa tendência principal é compradora, eu preciso que o fluxo aqui do movimento secundário com o movimento principal se alinhe. E onde que eu vou observar isso? Com o rompimento de um topo lá no meu tempo gráfico menor. Tá? Então ele tocou nessa região, rompeu um topo, validou meu fundo. Aqui eu já posso pensar na operação na ponta compradora. Se ele não faz esse movimento, pessoal, você não compra, você continua pensando na venda. Espera ele sair dessa região, caso ele rompa, você atua na venda com a expectativa dele vir buscar liquidez nessas regiões aqui, abaixo desses fundos, nesse bloco de ordens. Tá? Então você continua trabalhando nesse movimento. Então, aqui mais uma vez, rompendo a região de topo, nós temos a continuidade do fluxo comprador previamente até aquele novo bloco de ordens que nós temos aqui na região dos 130 mil. Rompendo fundo, você trabalha com uma tendência secundária com movimentos vendedores até os blocos de ordens aqui na parte inferior. Tá? Então, essa seria a sua expectativa de movimentação aqui para o índice futuro nessa semana. Inclusive, ele já até está te dando indícios vendedores, e aqui a gente tem que redobrar a atenção, porque nós tivemos rompimentos de mínima já. E perceba que na sexta-feira ele não valida topo, ele não renova topo. Inclusive, aqui um ponto bem importante, nós estamos com uma grande divergência no IFR, vejam só. Vejam só essa divergência no IFR. Movimentos descendentes, enquanto ali, ó, no topo desse movimento de acumulação, o preço está praticamente ali lateral, já dando indícios de venda. Tá? Então aqui a gente está tendo uma briga. Tá? A gente tem as médias ancorando o preço, tem essa região, inclusive se o preço vem a cair, ele tem essa região aqui, ó, da média de 200, né? Então ele perdendo a média de 50, a próxima média que ele vem buscar e tocar é a média de 200, e aqui nós temos esse bloco de ordens com esse candle institucional, melhor dizendo, com essa média de 200 que pode fazer pressão compradora. Tá? Então, muita atenção nessas regiões, bastante atenção aqui, pessoal, porque esse fluxo de ordem pode ser invertido, né? Caso venha ter uma venda, pode ser invertido novamente nessa região, ativando aqui a nossa tendência principal, né? Continuando a tendência principal, que seria um movimento de alta, um movimento de correção e um movimento de alta novamente, continuando a tendência, ativando um pivô, né? E dando toda aquela continuidade da movimentação. Mas, antes de acontecer isso, ele pode vir tocar nessa região aqui, principalmente caso ele entre com fluxo comprador rompendo as regiões de topo. Então, tocando lá, é a mesma análise, né? Se o preço continuar aqui subindo nessa região e ele chegou nessa zona, tocou, você faz a mesma análise que nós estamos fazendo aqui para essa região. Espera o rompimento de fundo, o alinhamento do fluxo na ponta vendedora para você entrar atuando na venda. Tá? Então, não esqueça de sempre fazer essas analogias. Para onde que o preço está indo? Ele está rompendo topo ou rompendo fundo? Ele chegou numa região de interesse do tempo gráfico maior ou ele ainda está travado ali na movimentação? Ainda falta atingir algumas regiões de alvo. Então você sempre tem que lembrar dessas características para poder tomar atitudes aí nos tempos gráficos menores. Por isso que eu gosto de fazer análise nos tempos gráficos maiores, aqui no 1 hora, por exemplo, porque aí a gente tem aí uma intenção já da movimentação e lá no intraday nós atuamos com base nessa intenção, tá? Então no intraday, amanhã, por exemplo, o rompimento aqui da mínima, você pode até considerar a mínima de sexta-feira, o rompimento dela já dá aí uma expectativa para você atuar na ponta vendedora. Expectativa, não certeza. Lembre-se que a gente sempre vai trabalhar com expectativas e probabilidades no trade. Tá? Então você pode entrar numa venda e após disso ele romper o topo, né, a abertura do dia e armar um pivô de alta para vir buscar as regiões lá em cima, vir romper a liquidez aqui do topo que deixou na quinta e na sexta, tá? Então um topo duplo, aqui tem bastante liquidez nessa região superior. Então, caso você observe isso, entrou na venda, não deu certo, né? Ele só violou e voltou, você entra na compra. Essa venda aqui ela ficaria mais interessante, o rompimento dessa região, caso nós tenhamos aqui algum bloco de ordem saindo com intensidade, né, uma negociação saindo forte dessa região. Tá? Aí você consiga ali perceber até mesmo o rompimento aqui da região, a ancoragem na média, tá? E depois o preço voltando. Tá? Então você sempre tem que buscar confluências para estar auxiliando a sua tomada de decisão, mas nunca esquecer de analisar qual é a tendência principal do ativo. E aqui a tendência principal dele é compra até o momento.
né? Já está numa região de extremidade, mas até o momento era compra. Então, por que você estaria atuando na ponta vendedora? Você sempre tem que fazer essa pergunta. Sempre atue a favor da tendência. Quando você observar a reversão da tendência, você atua a favor daquela tendência que foi revertida. Só que aqui uma atenção, pessoal. Movimento de alta, o rompimento dessa região até essas regiões indicam para nós a possibilidade de um movimento corretivo. Então você tem que ter o feeling de mercado de saber que estaria vendendo, mas contra a tendência principal. Se ele romper lá a nossa estrutura, aí a análise toda muda, tá? E a gente entra aqui numa possibilidade de venda em tempo gráfico maior, com tendência e expectativas de alvos vendedores maiores. Mas enquanto ele respeita essa tendência, essa estrutura, você vai trabalhando com essa informação, ok? Então, é isso, capitalista. Obrigado pela sua audiência até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.